Nessa aula eu vou lhe ensinar como criar um negócio digital inteligente e lucrativo, que vende mentorias, com alta margem de lucro, de forma recorrente e previsível. Você vai aprender a criar um produto digital feito para as pessoas executarem. Um produto que as pessoas tenham uma boa experiência. Um produto que elas realmente tenham resultado e que encham a boca para falar bem de você e do seu produto. Isso é completamente possível, eu já ajudei meus clientes a criarem produtos literalmente do zero até faturar 10, 20, 30, 50, 70 mil reais todos os meses. E eu vou mostrar aqui hoje como você percorrer esse caminho. Se você está começando agora no digital, ou se você já tem um negócio digital e não tem previsibilidade de vendas. Na minha opinião, quando você tem um modelo de negócio inteligente aqui no digital, você vive uma vida justa. Tem qualidade de vida para você e para sua família. Então nesse vídeo meu objetivo é mostrar como faturar 35 mil reais por mês de forma recorrente, sem equipe. Não é do dia para a noite, é uma escadinha que você vai subindo. Primeiro os 10, depois os 20, os 35 mil reais por mês, depois 70 mil reais por mês ou mais, para quem quiser continuar escalando. Você vai entender hoje como usar um funil de vendas previsíveis para chegar nesse faturamento. E ao decorrer dessa aula eu vou mostrar o plano de ação para construir a sua mentoria e por rodar esse funil de vendas em menos de 30 dias. Então a minha sugestão é prestar bastante atenção no vídeo, evite as distrações e aproveita. Porque eu tenho certeza que você vai aprender muito mais do que ficar perdendo horas lá no Instagram, scrollando os reels. Eu vou trazer aqui 3 perfis de pessoas que eu acredito que deveriam estar faturando no mínimo 35 mil reais por mês, de forma recorrente com as mentorias. Primeiro, os especialistas, os infoprodutores, que já fazem lançamento, que já têm um perpétuo, mas que não têm um produto de alto valor, uma mentoria, para poder escalar ainda mais os seus resultados e o seu faturamento. Por segundo, os prestadores de serviços, os profissionais liberais, que prestam um serviço, são muito bons em prestar um serviço, mas que poderiam também estar ensinando sobre a sua expertise, sobre as suas habilidades. Em terceiro lugar, os consultores e mentores, quem já tem uma consultoria, uma mentoria, mas que não tem previsibilidade de vendas. Você que tem uma habilidade ensinável e quer empreender. Você que não tem um produto digital ainda, ou você que já tem, mas que não fatura no mínimo 35 mil reais todos os meses. Não é para você que vende produtos físicos, você que não tem nada para ensinar. A não ser que você for sócio, coprodutor, um estrategista, um parceiro de alguém que tenha algo para ensinar. Você precisa ter uma habilidade ensinável, senão você não tem como montar um produto digital de mentoria. Não é para você que quer a estratégia milagrosa, a fórmula mágica, que busca o funil de vendas automáticas, nada disso. É para quem está pensando como negócio, que quer mudar a sua vida e a vida da sua família, que não quer mais viver os altos e baixos de faturamento, que está a fim de aprender a executar esse modelo de negócio dentro da sua realidade. E eu quero contar rapidamente o caso do Fernando. Começou o método e 10 meses depois ele estava faturando 70 mil reais recorrentes. O Fernando estava fazendo uma transição de carreira, ele tinha uma empresa de móveis e ele veio para o digital. Ele queria construir primeiro uma agência, depois uma mentoria, uma prestação de serviço, uma consultoria. E o Fernando precisava de um caminho para seguir. No primeiro mês, aplicando o nosso método, ele mandou uma mensagem que tinha fechado 18.988 mil reais recorrentes e tinha 5.994 a fechar nos próximos dias. E já estava em busca dos outros 5 mil reais recorrentes para fechar os 30 mil reais mensais. Ele já estava com 19 mil de faturamento no primeiro mês. Depois ele mandou mais esse WhatsApp que faltava R$1.000 para chegar nos 30 mil reais mensais. E já colocou que estava em busca dos 70k. Então já tinha chegado em 29 mil reais por mês. No quinto mês, o Fernando botou que recebeu os dados para cadastro e fechou os 50 mil reais mensais. Já tinha ultrapassado os 35 mil reais por mês e continuou escalando. No sétimo mês ele mandou mais essa mensagem: cara, falta um contrato para rompermos a barreira dos 70k. E até dia 15/12 a meta é 5 clientes novos. Escuta agora o que o Fernando falou. A vitória ela começou a ser sentida quando os primeiros clientes começaram a vir, né, cara? Quando eu cheguei ali a 10 mil de faturamento. Como se tu tivesse perdido, o teu GPS está fora de sinal e tu tá perdido, cara, tentando fazer o GPS funcionar ali para tu saber o norte para onde ir.
e daqui um pouco, veio o sinal e o GPS começou recalculando rota e pá! E o início da trajetória do ADGN, ele foi me dando esse norte, o sinal ele começou a vir no GPS. E conforme esse sinal ele ia intensificando, ia ficando mais claro o destino. E também tem esse caso do Edélcio, 65 anos e 58 mil reais no primeiro mês. O Edélcio era um consultor de empresas, passou a vida toda fazendo consultorias, só que ele não tinha método. Ele tinha que sempre diagnosticar os problemas lá do cliente e criar soluções personalizadas. Dessa forma, ele sempre estava preso numa entrega que era limitada e ele não conseguia escalar. O Edélcio mandou uma mensagem: William, você não vai nem acreditar, fiz minha segunda reunião, vendi pro cara, dei desconto para ele fechar na hora, 15 mil reais. Depois ele mandou mais essa mensagem que estava usando 100% o método, sempre apresentando o DCV. Ele disse que usou o DCV, que daqui a pouco você vai entender o que é. E naquele mês ele tinha feito 43.275 e nos últimos 30 dias, após ter entrado no ADGN, 58.275 reais. E tem mais o Otávio, que era um advogado, mandou que o Pix do primeiro estava na conta, que ia chegar nos 70k. O Rodrigo, um prestador de serviço, um designer, que fechou aqui a mentoria, começou fechando por 5 mil reais. A Thalita também, que ela é uma terapeuta que cobrava por sessões e entendeu que precisava criar um método e vender a metodologia. E na sua segunda semana já fechou a sua primeira mentoria. Então deixa eu só contextualizar rapidamente como é que foi que a gente chegou até aqui. Eu me chamo William e eu comecei no mercado digital em 2018. Mas antes do mercado digital eu já trabalhava com vendas, desde os meus 17 anos. E eu achava que quando chegasse aqui no digital, para vender ia ser muito fácil, afinal já sabia como vender, como oferecer produto e tal. E eu acabei me enganando totalmente. Eu comecei pelos lançamentos, eu era coprodutor de alguns especialistas, só que o lançamento não me trazia muita lucratividade. No final do lançamento eu recebia 2, 3 mil reais e eu continuava com imprevisibilidade de vendas. Só que eu fui fazendo tráfego pago para esses lançamentos e eu vi que a gestão de tráfego era muito bom, o serviço era legal porque tinha recorrência, mas depois de 4 anos prestando serviço de tráfego pago, agência de marketing, eu entendi que eu queria me relacionar com pessoas que queriam aprender. O conhecimento era muito melhor de ser vendido, porque o nível das pessoas que querem conhecimento é melhor de se relacionar com quem quer apenas um serviço. Aí eu comecei tentando vender um curso e esse curso não vendeu, eu achava que ele ia estourar. Fiz apenas 17 vendas, era R$1.000 o curso, era para faturar 100, 200 mil reais, fiz apenas 17 mil e eu me senti completamente frustrado. Foi aí que a minha esposa me deu uma luz. Ela disse para mim: acompanhe essas 17 pessoas no 1 a 1 para ajudar eles a ter resultado. E foi exatamente o que eu fiz. Eu demorei um pouquinho para entender que o modelo de mentoria ele é 80-20. A gente às vezes acha que mentoria é só entregar encontros, que você não precisa ter metodologia por trás, uma estrutura de entrega, e eu tive que adaptar um modelo de mentoria que fosse saudável, tanto para o cliente ter resultado, quanto para nós conseguir entregar com qualidade. Então, o produto digital, aqui na internet, ele precisa ser inteligente. Depois de 7 anos nesse mercado, eu vi muita gente começando e parando. E o motivo maior, quando a gente vai entender, é porque não tem um bom método. Não tem um bom passo a passo para você seguir e também para o cliente que compra a sua mentoria, compra o seu produto digital, ele não tem um passo a passo para executar. Então agora eu vou explicar o nosso objetivo, o nosso método e o nosso plano de ação. O objetivo do nosso método a gente chama de destino, é para onde a gente está indo. A estratégia, o método em si, a gente chama de caminho, é o caminho que a gente vai percorrer. E o plano de ação, ele é o veículo que a gente usa para percorrer esse caminho com mais velocidade. Então o nosso destino, o objetivo do nosso método é construir um negócio de mentoria inteligente que fatura 35 mil reais por mês para você ter uma vida justa. O caminho, a nossa estratégia, o nosso método é o funil de vendas previsíveis. E o nosso veículo, o nosso plano de ação é um plano prático, que a gente chama de plano ADGN, como passo a passo para você poder executar. Todo negócio começa com o produto, e com o seu negócio não é diferente ou não foi diferente. Mas o que é um produto digital? Um produto digital pode ser um curso, uma mentoria, uma consultoria, uma comunidade, e-books, aplicativos, área de membros, assinaturas, um aplicativo com IA, agora com as inteligências artificiais,
Um agente do ChatGPT também pode ser um produto digital. Para ter qualquer um desses produtos, você precisa ensinar alguém sobre algo. Eu estou considerando aqui que você vai ensinar alguém sobre algo. Você vai precisar ter um método. E por que muitos métodos nascem e morrem aqui no mercado digital? Porque ele não foi construído para as pessoas executarem. Ele é um método perfeito para quem construiu e não perfeito para quem vai para o operacional, para quem vai executar o método. Por que na nossa opinião as mentorias são melhores? Porque você desenvolve o seu método, as pessoas aplicam e você melhora ele à medida que as pessoas estão implementando. Depois que você validou o seu método, você pode vender qualquer outra coisa, curso, mentoria, aplicativo, área de membros, assinaturas, mas você precisa validar um método. E a forma mais rápida não é vendendo um curso, é vendendo uma mentoria e acompanhando a execução. Então, para quem está começando no mercado digital e para quem já está no mercado, talvez começou vendendo infoprodutos, cursos, logo a gente entende que a demora para validar o produto atrapalha o nosso negócio. E as mentorias são perfeitas para que essa validação acelere. E você pode ter o melhor produto, um bom método. Se a pessoa não tiver um plano passo a passo para executar e ter os primeiros resultados, seja o que for resultado para você, seja resultado emocional, financeiro, uma transformação na carreira, aumento de faturamento, se ela não tiver esses primeiros resultados dentro do seu método, por que ela vai continuar seguindo o seu método? O que mais nós vemos de errado é o pessoal vendendo encontros. Encontro 1, nós vamos falar sobre isso. Depois, encontro 2, nós vamos falar sobre isso. Aí a pessoa aprende, fica feliz da vida com o conhecimento que ela adquiriu com você, com a sua mentoria, mas ela não consegue aplicar no dia a dia dela. Ela se enche de dopamina, conhecimento novo, mas na hora de ir para a prática, ela não consegue executar. A grande maioria pensa que para faturar muito aqui no digital, precisa fazer muitas vendas, escalar o meu produto, colocar rios e rios de dinheiro em tráfego pago, todo mês aquela correria atrás de meta de venda, sempre buscando mais leads para fazer uma oferta. Nós aqui fizemos ao contrário. Nós vendemos menos por um valor um pouco maior para quem precisa de acompanhamento. Tipo uma pessoa que está pagando academia e quer um personal para acompanhar. Os disciplinados têm grandes resultados sem personal lá na academia. Agora, a grande maioria tem resultados medianos. Precisam de um personal para acelerar o resultado. Pessoas que compram cursos e são disciplinadas, elas têm resultado. Mas tem muita gente que quer acelerar o seu crescimento e então procura uma mentoria para ter um acompanhamento. E é aí que mora o ouro. A Smart Fit, por exemplo, é um modelo de negócio que vende a recorrência, para você poder usar os aparelhos lá da academia. E as pessoas pagam mais para o personal acompanhar elas no dia a dia. E na nossa opinião, os resultados para quem tem um personal são muito maiores. Mas o erro comum que nós vemos acontecendo em quem vai vender mentorias é não criar um padrão de aprendizado, um método de ensino, uma lógica que as pessoas aprendam e tenham um plano de ação para seguir. Aí cada nova venda é um desafio novo, é personalizado, tem que fazer diagnóstico, tem que entender o caso do cliente. É difícil de vender, é difícil de entregar. Seu cliente não está seguindo um método, um passo a passo. Nós seres humanos, seja você ou o seu cliente, quando tem muitos caminhos para seguir, a gente fica inseguro. A gente erra o caminho na maioria das vezes, perde tempo, perde dinheiro, ou a gente pega um veículo, né, aplica um plano de ação ruim e a gente fica travado. Então eu quero lhe ensinar como criar um bom método. E vou falar sobre o nosso primeiro para que seja também exemplo para você. Então o nosso destino, o nosso objetivo é um modelo de mentoria inteligente. Faturar R$35 mil todos os meses de forma recorrente. Para que você possa ter uma vida justa, ter qualidade de vida para você e para sua família. A mentoria inteligente tem muito claro qual que vai ser o destino, o caminho e o veículo que o seu cliente vai percorrer. Qual que é o destino das pessoas que compram essa mentoria? Para onde que elas estão indo? Qual que é o objetivo? No nosso caso aqui, os R$35 mil por mês com um modelo de negócio inteligente para ter uma vida justa. Qual que é o caminho para chegar nesse destino? Qual que é a estratégia, o método que elas devem seguir? No nosso caso aqui, a nossa estratégia,
O nosso método é o funil de vendas previsíveis, o sistema de vendas previsíveis. E qual que é o veículo para percorrer o caminho mais rápido? Qual que é o melhor plano de ação para o seu cliente executar? No nosso caso aqui, a gente tem um plano ADGN, um passo a passo para poder executar. Quando o produto tem destino, caminho e veículo, a oferta comercial, a oferta de venda, ela fica simples de entender. O que a gente chama dentro da nossa metodologia de oferta direta com venda. O que é uma boa estrutura de entrega? Afinal de contas, quando você constrói um produto com destino, caminho e veículo, o que vai fazer a pessoa chegar no resultado que você está propondo para ela é uma boa estrutura de entrega. Você não fica personalizando essa entrega. As pessoas têm um plano de ação para seguir e você vai acompanhar elas na execução. O seu produto de mentoria, a sua mentoria precisa ser entregue como se fosse um projeto. Qual que é a estrutura de um projeto? Todo projeto tem um objetivo, qual que é a estratégia desse projeto, qual que é a tática, o passo a passo para poder seguir a estratégia e chegar no objetivo, e tem a parte operacional, para colocar isso em prática e executar esse projeto. Então, o objetivo é o seu destino, que você vai definir. A estratégia é o seu método, que você vai ensinar, o seu caminho. A tática é o seu plano de ação, que você vai precisar montar, o seu veículo. Para que o seu cliente, quando ele for para a parte operacional, a pessoa saiba o objetivo, qual que é o método que ela vai seguir e execute o seu plano de ação passo a passo. Você precisa gerar uma boa experiência para quem comprar o seu produto de mentoria, para ela continuar seguindo o seu método e você ter mais pessoas entrando no seu produto ao longo do tempo. Deixa eu explicar matematicamente nesses R$35 mil, pensando no curto prazo, que você vai validar o seu produto digital de mentoria. Imagina que o valor do seu produto seja R$6 mil. Você precisa fazer 6 vendas mensais para ter R$35 mil por mês. Se o seu produto for R$12 mil, você precisa ter 3 vendas para ter os R$35 mil de faturamento. Se for R$24 mil, são apenas 2 vendas. E se for R$36 mil, apenas uma venda para bater os R$35 mil, ultrapassar os R$35 mil de faturamento. Pensando numa mentoria de 3 meses, não uma mentoria de 6, não uma mentoria de 12, 3 meses para você validar o seu método e o seu plano de ação. Depois, pensando no médio e no longo prazo, aí sim, mentorias de 6 a 12 meses. Ah, William, mas quem não pagar à vista ou no cartão de crédito que o valor entre à vista para você? Imagina que você sempre vai dar uma condição para o cliente dele pagar à vista, que é melhor para você. O caixa, ele precisa ser coletado. Quanto mais caixa você tiver, melhor. Porém, tem pessoas que vão escolher dar uma entrada e fazer uma parcela, que aí você vai começar a ter a recorrência. Esse é um erro comum que eu vejo as pessoas cometendo também. Elas já dizem qual que é o valor à vista da sua mentoria e qual que é o valor parcelado. 6 vezes de tanto, de 2 mil. 12 vezes de tanto. Geralmente, o seu cliente, ele não gosta de ter muitas parcelas. O cliente realmente de valor, ele quer dar uma entrada e parcelar no mínimo possível para acabar com esse débito. Então, se a sua mentoria for R$6 mil no início, você pode ter R$3 mil de entrada e 2 vezes de R$1.500. É o cliente que vai dizer, é a pergunta que você vai fazer para o cliente. Como que fica bom para você pagar? Geralmente nunca o cliente vai dizer eu quero fazer em 12 vezes. Isso tudo está na forma de apresentar também a solução. Esse modelo, na minha opinião, ele é o combo perfeito para quem quer ter um modelo de negócio inteligente aqui no digital, com escala, com margem e com recorrência. Dessa forma você cria um modelo de mentoria que à medida que você for crescendo, o seu produto vai melhorando, seu valor vai melhorando e o tempo de acompanhamento também vai crescendo. Primeiro uma mentoria de 3 meses, depois de 6, depois de 12. O seu método e o seu plano de ação vão evoluindo sempre. O seu produto digital tem destino, caminho e veículo. A sua estrutura de entrega e precificação são inteligentes. A precificação também é estratégica. A sua oferta ela fica clara de entender logo de cara, com destino, caminho e veículo. Fica uma oferta direta com venda. E as vendas são escaláveis,
Por quê? Porque todos estão seguindo o mesmo método, o mesmo plano de ação. Para isso, você precisa seguir um caminho inteligente. No nosso caso aqui, o funil de vendas previsíveis. E essa imagem demonstra o que acontece em negócios que estão começando aqui no digital. Geralmente ali no ponto A, faz as primeiras vendas, tem os primeiros resultados, a primeira entrada de caixa e cai no ponto B, o que chamam de vale da morte, que é os altos e baixos de faturamento, aquela fase de sobrevivência do negócio, nunca vai para a fase de estruturação, de crescimento, não cai no ponto C e tem uma escala de faturamento, previsibilidade e recorrência. Então o nosso objetivo com o ADGN, com a nossa metodologia, é resolver o ponto B, resolver os altos e baixos de faturamento, ter previsibilidade de vendas e não ficar sem saber quanto que vai entrar no próximo mês. Então como que funciona um funil de vendas, ou como a gente gosta de chamar aqui de sistema de vendas? Eu vejo o pessoal falando de funil, falando de máquina de vendas, mas na verdade a gente sempre utilizou sistema porque um sistema tem que estar sempre melhorando o produto, a entrega, a venda e a captação. Só que o erro comum que a gente vê também é o pessoal ensinando a capturar, sem saber vender e sem saber gerar valor. Aqui no digital é meio comum. Primeiro as pessoas querem que você capture clientes, só que daí tu não sabe vender para esse cliente e tu não sabe gerar uma boa entrega, gerar valor. Aqui no nosso método, a ordem de aprendizado, ela é inversa, ela é ao contrário. Primeiro você precisa aprender a gerar valor. E aí a gente usa o nosso método de criação de produtos digitais de mentoria e também de entrega, que é o famoso DCV. Depois a venda. O nosso método de vendas a gente chama de método verde, onde você vai conseguir gerar valor na sua proposta e fazer a oferta direta com venda. E aí sim, depois que você aprendeu a entregar e aprendeu a vender, aí você começa a capturar clientes. Um método de captação de clientes que a gente utiliza aqui há mais de 6 anos. Então esse funil de vendas ele começa com o DCV, com a construção do produto, com a estrutura de entrega, com o destino, com o caminho e o veículo. Depois você vai fazer anúncios de conversão, ou você também pode fazer conteúdos orgânicos no Instagram. Para atrair quem? Para atrair leads que têm uma dor latente. Então a gente vai descobrir, através da construção do produto, seguindo o método ADGN, qual que são os problemas que você vai resolver, qual que vai ser a sua solução. Essas pessoas que têm um problema, elas vão ser levadas para um formulário. Esse formulário você vai explicar a sua metodologia e vai fazer uma chamada intencional para ela fazer uma reunião com você. O formulário tem o objetivo de pré-qualificar esse cliente. Perguntas estratégicas para saber qual que é a dor do cliente, qual que é a urgência dele para resolver, qual que é o orçamento que ele tem disponível e qual que é o nível de decisão, se ele pode tomar essa decisão sozinha ou não. Terminou de responder o formulário, essa pessoa cai no WhatsApp para você fazer a qualificação com ela, algumas perguntas mais aprofundadas e agendar o seu horário. Nessa reunião ela não tem uma característica de ser uma reunião de venda agressiva, nada disso. Ela é uma conversa, um processo anticomercial, onde você vai diagnosticar os problemas do cliente, uma venda mais consultiva. Você vai entender o cenário daquele cliente e vai apresentar a sua solução se for o momento. Na reunião envia o link de pagamento ou faz uma proposta para 24 horas depois no máximo e aí sim, depois do pagamento, entrega o seu destino, o seu caminho, o seu veículo, a sua metodologia e o seu plano de ação, o método da sua mentoria. Com o passar do tempo, você vai querer que pessoas cheguem cada vez mais conscientes lá no WhatsApp para agendar o horário da sua reunião. Por isso que antes de preencher o formulário, entra a opção de um vídeo. Um vídeo você falando sobre o seu destino, o seu caminho, o seu veículo, explicando o objetivo do seu método, qual que é o seu plano de ação, e as pessoas aumentam a consciência, geram desejo em fazer o preenchimento do formulário e a reunião com você. Tanto os anúncios quanto os conteúdos, eles não podem ser focados em atrair pessoas frias, pessoas que não viram valor ainda na sua solução. Por isso existem 4 etapas dos anúncios que a gente vai percorrer dentro do método ADGN. Afinal de contas, o marketing vai ser o seu grande aliado, para o seu negócio estar sempre vendendo e as pessoas sempre interessadas em fazer reunião com você, em comprar sua mentoria. Geralmente o caminho mais comum, o funil mais comum, é fazer anúncios de descoberta, para as pessoas descobrirem a sua solução, o seu produto, depois relacionamento, elas entendendo o seu método, depois a conversão,
para receber uma oferta e o remarketing para quem não fechou a sua oferta, que precisa de um novo estímulo para comprar. O ideal é fazer anúncios de descoberta, depois relacionamento, conversão e remarketing, mas de longe não é o mais inteligente. O mais inteligente é começar com os anúncios de conversão, pegar as pessoas que já estão preparadas para receber uma oferta, que é a minoria, mas que existe uma demanda aí pronta para receber a sua oferta, depois os anúncios de remarketing, depois de descoberta e relacionamento. E esse é um erro comum que acontece nas mentorias. As pessoas param em conversão e remarketing, sempre campanhas querendo capturar lead. Esquecem das campanhas de descoberta, que vai atrair mais pessoas para lhe conhecer, e as campanhas de relacionamento, que vai aumentar a consciência das pessoas sobre o seu método, sobre a sua solução. Então, aqui dentro do método ADGN, a gente segue as 4 etapas dos anúncios de um marketing de crescimento inteligente. O pensamento ele é de curto, de médio e de longo prazo. Primeiro conversão, depois remarketing, depois relacionamento e descoberta. Sempre fazendo esse ciclo para que a venda fique cada vez mais fácil. Para que o seu custo por lead, o custo por um cliente, por uma venda, continue cada vez baixando e não aumentando, como acontece com a maioria. Então um sistema de vendas, um funil de vendas, na nossa opinião, ele tem que ter concentrado a sua energia em um produto, uma oferta e um funil. Se você não está faturando 35 mil reais por mês ainda, você não precisa de vários funis, várias ofertas, vários produtos, produto baratinho primeiro, depois o produto caro, não. Vai direto para as pedras grandes, depois você testa novas coisas quando já tem dinheiro no bolso. Sempre vai ter melhorias contínuas no produto, na oferta, no funil, no marketing, nas vendas, até os 35 mil reais por mês. Essa foi a estratégia, esse foi o nosso pensamento, esse foi a estrutura que a gente usou para ajudar os nossos clientes e parceiros a ultrapassarem 68 milhões em vendas. Então o negócio de mentoria inteligente tem um modelo de mentoria que cresce junto com você, um produto com destino, caminho e veículo, uma oferta direta com venda, uma oferta comercial de alto valor, uma boa estrutura, que a pessoa tem uma boa entrega e você escolhe um valor coerente com o seu momento, um funil, um sistema de vendas previsíveis e seguindo as 4 etapas dos anúncios, as 4 etapas de marketing. Geralmente as pessoas vêm aqui para o digital e elas querem seguir o atalho, o mais fácil, e não seguem o caminho correto. Aí elas se tornam essa árvore do lado esquerdo, uma árvore sem muitas raízes, que não cresce, que não floresce, que não fica verde. E a gente quer, com a nossa metodologia, que você se torne uma árvore enraizada, que não vai ter altos e baixos de faturamento, que realmente tem um crescimento duradouro, uma longevidade muito grande. E para fechar, qual que é o veículo para montar esse negócio com inteligência? Qual que é o plano de ação para você conseguir fazer isso passo a passo? O plano ADGN tem fases de execução e também metas de faturamento. Na fase do Starter é quando você vai fazer as primeiras vendas. No First, quando você já está faturando de 10 a 20 mil reais por mês. No Speed, é quando você já está faturando de 20 a 35 mil reais por mês. No Expert, é quando você ultrapassou os 35 mil reais por mês e está faturando mais, até 70 mil reais por mês. E no Full, é quando você está completo, com mais de 70 mil reais por mês. Então, dentro das fases do plano ADGN, antes de você fazer as primeiras vendas, você passa por uma etapa de construção desse produto, de construção da sua mentoria, que a gente chama de ADGN 30. Você vai montar o seu produto, a sua oferta, para poder rodar esse funil de vendas inicial. Para daí sim, na etapa do Starter, iniciar a captação de clientes e validar a sua oferta, validar com as primeiras vendas. Depois no First, você vai integrar o marketing com as vendas, ou seja, saber todos os seus números. Quanto que custa um cliente, quanto que custa um lead, quanto que custa uma venda. Depois no Speed vai construir a sua página de vendas. Aí se você quiser colocar um vídeo de introdução nessa página, a gente ensina como fazer esse vídeo. E a fase Expert bateu os 35 mil reais por mês, com um funil de vendas previsível. Se você quiser continuar escalando, a nossa sugestão é você estruturar equipe. Até aqui você pode fazer completamente sozinho. Mas depois, para você ter uma vida justa, uma vida saudável, um negócio inteligente, é necessário ter mais pessoas vivendo o seu negócio junto com você. E a gente mostra qual que é esse squad, qual que é essa equipe que faz esse negócio rodar.
E no full, para estar sempre faturando mais de 70 mil reais por mês, melhoria contínua desses processos. E se você quiser mais resultado, você precisa produzir mais conteúdos, aumentar a sua audiência. Como que fica a sua vida com essas fases do método ADGN? Primeiro, na etapa de construção, você tem clareza no crescimento. Na etapa do starter, você está seguro e confiante com as primeiras vendas. No first, você começa a ficar mais organizado, mais previsível os seus resultados. A recorrência de vendas começa a acontecer. No speed, é quando você está posicionado no digital. O João, ele resolve esse problema, essa é a solução que ele tem dentro da mentoria dele com o método dele. Na etapa do expert, você já é visto como autoridade, e na etapa do full, você tem uma vida justa. Com os 35 mil reais por mês, você já vive uma vida justa, mas a gente já quer que você tenha um pensamento de continuar faturando mais. Então, na primeira fase do ADGN, o ADGN 30, os primeiros 30 dias, qual que é o foco? Você montar o seu produto, a sua estrutura de entrega, a sua oferta para fazer as vendas e também preparar a sua captação dentro do marketing. Na entrega você vai construir o seu destino, o seu objetivo, o seu caminho, o seu método, a sua estratégia e o seu veículo, o seu plano de ação, o método DCV. Na parte da venda, vai construir a sua oferta direta, o seu funil de vendas inicial, o seu formulário, e seguir o roteiro de vendas do método verde, o método que nós usamos para fazer vendas high ticket há 6 anos. Com o produto organizado e a venda organizada, aí sim captação de clientes. Pode usar o tráfego pago, os anúncios ou o tráfego orgânico, os conteúdos. E para isso, para as primeiras vendas, você não precisa do tráfego pago. Elas podem acontecer tranquilamente através dos conteúdos, das abordagens que você vai fazer lá no Instagram com os seus possíveis clientes. Obviamente, seguindo o nosso método de captação de clientes, que vai evoluindo fase a fase. E nós temos uma inteligência artificial do ADGN, o agente do ChatGPT, que foi treinado com as nossas aulas, com a nossa metodologia, para lhe ajudar como se fosse um guia, lhe orientando o passo a passo do que você deve fazer para criar o seu produto, a sua estrutura de entrega, a sua estrutura de vendas e também de captação de clientes. Com esse agente, você vai criar, vender e entregar a sua mentoria, seguindo as orientações passo a passo do método. Ele não anula o fato de você ter que assistir às aulas e entender o método. Primeiro conhecimento, depois aceleração de resultados. Então, quando você clica aqui em começar, ele vai fazer uma introdução e entender aonde você está. Bora começar com o pé direito no método ADGN. Agora me responde rapidinho para a gente traçar o seu ponto de partida. Você já vende mentoria? Se sim, qual que é o seu ticket médio, o modelo atual? Você já tem o DCV, destino, caminho e veículo? Se não, nós vamos construir juntos. O destino, o caminho e o veículo. O objetivo, a estratégia, o plano de ação. E aqui ele pergunta, qual transformação você entrega? Qual metodologia você usa? Quais os passos práticos que você conduz? Se você não tem nenhuma dessas, ele vai mostrar para você como criar. Eu vou dizer que eu estou no ADGN 30, para ele me dar os próximos passos e você acompanhar aqui comigo. Excelente, se você está no ADGN 30, estamos falando da fase 0 do método, a base que sustenta todo o resto. Aqui o foco é não ficar só estudando, é construir para começar a vender o mais rápido possível. No ADGN 30 o objetivo é montar o seu produto de mentoria com o DCV, estruturar a sua oferta direta com venda, para colocar o sistema de vendas, o funil de vendas para rodar. Vamos conferir o que precisa estar completo nessa fase. Produto, qual problema específico você resolve, qual que é a lógica por trás da transformação, quais os passos concretos que você aplica. Aí a oferta, a apresentação clara, valor e estrutura do seu produto, forma de pagamento, pensar estrategicamente. E o sistema de vendas para rodar, aqui nesse caso ele está orientando para fazer com anúncio. Anúncio com gancho, mais desenvolvimento, mais CTA, chamada para ação. Formulário de aplicação com boas-vindas, mais redirect para o WhatsApp, roteiro de qualificação no WhatsApp, agenda para reunião de apresentação da oferta, roteiro de venda anticomercial na reunião e pronto para entregar o DCV no fechamento. Tudo isso você é orientado passo a passo a fazer com o guia do ADGN. Agora, para você que deseja começar a aplicar, eu quero mostrar como que você pode ter acesso ao método ADGN com esse plano de ação, passo a passo para seguir, e a nossa inteligência artificial como sua guia. Ao ter acesso ao método ADGN, ao método de entrega, venda e captação, você vai para o primeiro plano inicial, ADGN 30, criar o seu produto, destino, caminho e veículo, a sua oferta direta com venda e montar o seu funil de vendas inicial.
para daí sim chegar na etapa do starter, fazer as primeiras vendas e continuar evoluindo. Eu gostaria de enfatizar que o Fernando e o Edelcio, que eu falei no início do vídeo, faturaram mais de 50 mil reais por mês só executando o plano do starter. Eles não foram para as próximas etapas. Assim que você entrar no treinamento ADGN, você tem acesso à nossa metodologia hoje dentro da Hotmart, acesso às aulas, ao guia, à inteligência artificial, ao plano de ação passo a passo. O objetivo, como você já pode perceber, é não procrastinar a sua execução com o nosso plano de ação inicial, ADGN 30. Colocar para rodar e fazer as primeiras vendas. Você também tem a nossa comunidade dentro do WhatsApp. É uma comunidade com todo mundo que está dentro do treinamento ADGN, para tirar dúvidas, para você sentir a energia das vendas, estar sempre energizado. Afinal de contas, tem dias bons e tem dias ruins. E ali você pode compartilhar os seus insights, as suas conquistas, as suas vendas. É o ambiente de inteligência coletiva. 2 cabeças sempre vão pensar melhor que uma, 3 cabeças sempre vão pensar melhor que 2, e assim por diante. Isso foi o que o Fernando, o Edelcio, o Otávio, o Rodrigo, o Renato, a Thalita, entre outros, receberam. Aliás, não tinha a inteligência artificial ainda com eles, agora você vai ter acesso. E eles disseram para nós que isso fez toda a diferença, saber exatamente o passo a passo para executar. Nós tivemos alunos dos mais diferentes cenários. Tem advogado que já vendeu, consultor, expert, a pessoa que estava se tornando mentora, não sabia que área iria seguir, a que não acreditava que podia vender produtos de alto valor no nicho dela. Áreas diferentes, inteligência emocional, terapeuta, médico, personal, gestor de tráfego, social media, marketing digital, estrategista, dentista, closer. Quem ainda não sabia o que ensinar, utilizou o nosso método de construção de produtos com o DCV, Destino, Caminho e Veículo, e conseguiu começar o seu projeto com inteligência. Geralmente quem não começa tem uma desculpinha que dá para sua mente, ou quem começa e para no meio do caminho também. Está inseguro com o que vai entregar, com o seu produto digital. Nós fomos ensinados a comprar. Comprar é natural para todo mundo. É instintivo, né? Só que a gente não foi ensinado a vender. Para muitas pessoas vender não é natural. E isso acontece justamente pela insegurança no que vai ser entregue no produto digital. E é isso que a gente focou nos últimos anos em resolver. Quando você tem confiança no produto, confiança na sua entrega, você vende com muito mais confiança. Quanto valeria para você faturar 10, 20, 35 mil reais por mês com o seu negócio? Começar o mês sabendo quanto que vai entrar. Poder viajar com a sua família, comprar o carro, a casa dos sonhos, ser reconhecido pelo seu método, ser reconhecido pelo seu trabalho. Quanto valeria isso para você? Se você ainda não fez 35 mil reais em vendas, você terá tudo o que você precisa para atingir esse faturamento com o método ADGN. O funil de vendas, o plano de ação passo a passo, o grupo no WhatsApp de apoio, o guia do ADGN, a nossa IA com a guia do ADGN. Se você fizer apenas uma venda da sua mentoria, você já pagou o treinamento. E ninguém que aplicou o nosso método ou está aplicando fez apenas uma venda. Então você pode tomar 2 decisões. A pior decisão é não tomar decisão nenhuma. Você pode não fazer nada ou você pode optar em confiar. Eu estou colocando 110% da responsabilidade nas minhas costas. Se você não gostar, depois de assistir o método de aplicar a nossa IA, depois de assistir as primeiras aulas, você tem 15 dias de garantia. É só pedir o seu dinheiro de volta. Você não está entrando num cursinho desses que as pessoas não se importam com a sua execução. Por isso que a gente tem a nossa comunidade no WhatsApp. Você está entrando num treinamento, numa formação de vendas, de marketing, de produtos digitais de alto valor. Nesse caso aqui, de mentorias. E talvez você tenha medo. Medo de tentar mais uma vez, medo de não vender, insegurança, acha que não é para você. E eu também tinha muitos medos, muitas inseguranças quando eu estava começando aqui no mercado digital. E esse medo a gente acaba pensando no que vai acontecer se der certo e se der errado. Se der errado, a sua vida continua como tá. E se der certo, ela muda. E muda bastante. Então, se você quiser viver uma vida justa, com um modelo de negócio inteligente, construir a sua casa dos sonhos, o seu carro dos sonhos, eu não sei qual que é o seu sonho, mas eu sei que o melhor é conquistá-lo. O digital veio para reviver os nossos sonhos. Quando a gente é mais pequenininho, criança, a gente tem sonhos grandes. À medida que a gente vai crescendo, amadurecendo, ficando adulto, os nossos sonhos vão diminuindo. Não diminua
os seus sonhos. Se você quiser dar esse próximo passo, clica no botão abaixo, vai receber um e-mail com o seu acesso e nós vamos dar as boas-vindas para você lá na comunidade do WhatsApp. Eu estou lhe esperando. Aproveita!